Você vai vir amanhã. E no sábado, às 19 horas, tem a festa das células. Quem está vindo cheio de disposição, diga glória a Deus. A gente vai celebrar a multiplicação, cara, nesse final de semana. Vai ser bom demais. 19 horas em ponto, começando a nossa festa das células. Domingo pela manhã, a Fernanda está toda verde já, unha verde, vestido verde, né? Domingo pela manhã nós não estamos tendo cursos, nem culto, só domingo à noite. Nós voltamos em fevereiro, tá ok? Então dezembro, janeiro não tem atividades domingo pela manhã. Nós vamos usar esse período pela manhã para fazer alguma reunião, algum alinhamento com ministérios. Então tem esse tempo para sua família. Ai pastor, tem que ter culto domingo de manhã. Você só é crente domingo de manhã? A gente é crente o tempo todo. Agora quando tiver, vem. Não fica em casa também não. Vamos juntos para a gente poder estudar um pouco, celebrar junto. Amém? E um anúncio também. Durante o mês de dezembro, nós celebramos, é um mês festivo, né? E nós celebramos um calendário cristão chamado Advento de Natal. E todo domingo nós estaremos falando acerca da chegada do Messias, acerca do Natal, todo domingo. E nesse primeiro domingo agora já é domingo de Santa Ceia e Primícias. Todos os domingos do mês de dezembro nós estaremos ministrando Santa Ceia aqui na igreja. Ah pastor, mas não é só o primeiro domingo? Nesse mês de dezembro, todo domingo nós estaremos ministrando Santa Ceia. Então não falte, vai ser um final de semana incrível, vai ser bom demais. Quando precisa de uma palavra, diga eu. Eu confesso para vocês que domingo a palavra, ela mexeu muito comigo. Tem gente que fala que, pastor, essa palavra mexeu muito comigo. Cara, antes de cortar o teu coração, essa palavra, ela me corta também. Me corta de verdade. E eu fui para casa domingo pensando em tudo que nós vivemos aqui, de como foi incrível. E orando essa semana, o Senhor falava ao meu coração acerca da continuidade dessa palavra. Nós não terminamos a palavra, né? Conversando essa semana com o Henrique, eu falei, Henrique, poxa pastor, a Júlia fez um complemento da palavra. Eu falei, Henrique, esse complemento é o complemento que eu estou ministrando quinta-feira agora. Ele não acredita. Eu falei, a Júlia veio assistir, está em casa, né? E eu quero compartilhar com você sobre a continuidade acerca desta palavra. Então não se distraia, não se disperse, que o Senhor fale ao seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre regiões de cativeiro, né, a continuidade. Mas eu quero lembrar você que na sua caminhada, com certeza você vai se deparar com pessoas chegando e partindo o tempo todo. Na sua caminhada, na nossa caminhada é assim. Durante toda a nossa jornada, pessoas chegam e pessoas vão. E a gente precisa aprender a se acostumar com isso. Sabe, a gente sabe que a nossa jornada, ela não está ligada eternamente à jornada de todo mundo. Então tem pessoas que na minha vida e na sua vida, elas vão fazer parte apenas de um tempo da caminhada. Elas vão fazer parte próximas apenas de um momento da nossa caminhada. Eu não sei se você já reparou que em alguns momentos da sua vida tem gente que você anda muito junto, muito perto. E daqui a pouco você se distancia um pouco dessa pessoa, mas não quer dizer que você não ande junto ainda com a pessoa. Você ainda tem relacionamento, você ainda tem amizade, você se encontra com essa pessoa e parece que foi ontem que você sentou na mesa com ela, mas já faz 3, 4, 5 anos e parece que o tempo não parou para vocês, né? Porque vocês têm um relacionamento, só que pessoas vão estar perto de você, pessoas vão passar por você, pessoas vão deixar você. E a gente precisa aprender a viver esse ensinamento de um jeito maduro. Por quê? Para que a gente possa crescer de forma natural. Porque tem gente que diz, eu não quero que você chegue mais gente, já está bom que eu tenho. Tem outras pessoas que dizem, eu não gosto de perder gente, eu não gosto de deixar pessoas. Por que aquela pessoa não caminha mais comigo? Por que ela não faz parte mais da minha mesa? Por que ela não faz parte mais da minha vida? Sabe, na maioria das vezes nós temos uma vida frustrada porque a gente não consegue entender esse tipo de pensamento, né? A gente acha que tudo é para sempre. Diz para quem está do seu lado, nem tudo é para sempre. A gente precisa aprender a celebrar as chegadas,
mas também a gente tem que se alegrar com as partidas feitas de um jeito certo. Mexe muito não, estava tão legalzinho aqui. Baixa aqui o retorno. Isso. A gente precisa aprender a celebrar as partidas também. Alguém aqui tem dificuldade de deixar ir? É ruim deixar ir, mas a gente precisa aprender a deixar ir. Vamos ler lá o livro de João, no capítulo 11, versículo 43 e 44. João 11, 43 e 44. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, e tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras, e o rosto envolto num lenço, então Jesus lhes ordenou: desamarre-no e deixe que ele vá. Deus, eu agradeço ao Senhor por essa palavra, por essa oportunidade de compartilhar com a tua igreja. Te agradeço, Pai amado, porque eu sei que o Senhor tem algo de especial para fazer aqui nessa noite. Então faz em nós, faz através de nós. Fique à vontade no meio da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Sabe, eu quero usar o texto que nós começamos a ler no domingo com uma breve reflexão. Domingo nós falamos acerca do capítulo 11 de João, e ele conta a narrativa da morte e da ressurreição de Lázaro. Nós vimos no domingo que Lázaro, ele não foi ressuscitado porque era amigo de Jesus. A gente se apega a isso, e diz que o benefício da ressurreição de Lázaro é porque ele era amigo de Jesus. Mas o texto não diz isso. O texto diz que isso aconteceu para que o nome do Senhor fosse glorificado e para que aquelas pessoas entendessem quem Jesus era. Então, quando Jesus ressuscita Lázaro, ele ressuscita para logo mais Lázaro morrer na frente. Mas a fé de Marta, a fé de Maria, a fé daquele povo, ela precisava ser avivada, ela precisava ser experimentada. Então, o que aconteceu naquele dia, nós percebemos que o milagre, a vida de Lázaro não era a pessoa primária, apesar de ser a ressurreição de Lázaro, mas o foco principal era Marta, Maria e a multidão. Mas hoje eu quero me atentar nos versos que nós lemos com alguns detalhes. Eu não sei se você consegue se atentar a detalhes na Bíblia, mas hoje nos versos que nós lemos, eu quero dizer para você que primeiro, quando Jesus se encontra na porta do sepulcro, ele dá uma ordem para Lázaro, dizendo: vem para fora. Eu fico imaginando, havia uma agonia, havia uma dor no coração daquelas pessoas por perder um ente querido há 4 dias. O coração de Marta, o coração de Maria, já não chorava só pela dor da perda, mas pela vergonha de já cheirava mal. Aquele assunto já havia passado, aquele assunto, a dor já estava se passando, e ficava-se a vergonha da podridão do morto. Mas quando tiram a pedra e eles chamam Lázaro à beira, vem para fora, eu não sei se você consegue imaginar Lázaro indo envolto em panos, chegando até a porta do túmulo. Certamente, quando ele chega lá, causa grande espanto e admiração. Nós não sabemos a causa morte de Lázaro, não sabemos do que ele morreu. Mas uma pessoa que está morta há 4 dias, o corpo já começa a expelir, líquidos da podridão, ele começa a se decompor, já começa num processo ruim de decomposição. E certamente quando Jesus ressuscita Lázaro, os panos de Lázaro não são trocados. Quando Jesus ressuscita Lázaro, aqueles panos carregam a marca da morte, carregam o odor da morte ainda. Então eu imagino quando aquele homem chega à porta do sepulcro e se apresenta, havia ali um misto de alegria, de alvoroço com o que é isso? O que é isso que está em volta dele? Que cheiro é esse, apesar de estar vivo? Porque eu imagino que apesar de ser ressuscitado, ele ainda carregava um cheiro de morte. E é nessas horas que Jesus olha para as pessoas e diz o seguinte: o morto está ali, está ressuscitado, agora vocês vão lá, retirem as faixas e deixe que ele vá. Após limpar o corpo ressuscitado, eles precisavam obedecer a segunda ordem. A primeira é: retirem as faixas. A segunda ordem é: deixem
ele ir. Talvez essa parte não teria sido tão fácil para Lázaro, porque pensa só, imagine o que você perguntaria para alguém que esteve morto por 4 dias e volta a viver. Alguém teria curiosidade para perguntar para uma pessoa? Será que seria fácil para Lázaro não atender a indagação daquelas pessoas? Será que seria fácil para Lázaro, enquanto tirava o pano, aquela alegria, falei, cara, onde é que você estava? O que você viu? Como que você ouviu tudo isso? O que se sucedeu? Eu tenho certeza que para Lázaro não foi fácil ser abandonado pela multidão, tá? Mas eles precisavam obedecer à voz de Jesus. Após tirar as faixas, deixa ele ir. Sabe, nem sempre a gente vai manter do nosso lado aqueles que Deus usou para a gente libertar, que Deus nos usou para libertar. Nem sempre vai caminhar contigo gente que você foi usado para tirar a faixa. Nem sempre vai estar na sua mesa gente que você tirou da sarjeta. Nem sempre vai caminhar do seu lado pessoas que Deus usou você para levantar do monturo, para fazer aquela pessoa voltar a viver. Sabe, eles precisam ir e falar para outros o que eles viveram. Eles precisam ir e contar para outros, desde o milagre de ouvir a voz da ressurreição, até o cuidado que a igreja teve com ele, de tirar os trapos. Existem pessoas que precisam ir, e a gente precisa aprender a liberar pessoas assim. Então, a primeira coisa que eu quero conversar com você hoje é: entenda quem já está com você. Sabe, talvez você ainda não tenha entendido o teor dessa frase. Eu vou explicar para você. Ao lado de Jesus, na hora do milagre, estavam pessoas que estavam sofrendo pelo luto, o choro pelo morto. Mas também tinham pessoas desacreditadas, dizendo: nada mais pode ser feito. Porém, existia um grupo de pessoas que estavam com Jesus, que estavam confiantes naquilo que ele estava dizendo. Quando ele ressuscita Lázaro, ele faz isso de uma forma intencional e didática. O que eu quero dizer para você? Todo milagre que Jesus opera em alguém é de forma intencional e didática. Nós estamos acompanhando a história do caso do pai da nossa irmã Daniele, lá no grupo da igreja. Ele entrou no hospital desenganado pelos médicos, com sangramento interno, teve que fazer uma cirurgia, teve AVC, os médicos não deram esperança, ele estava em coma, e a cada dia ela celebrando um milagre, a cada dia celebrando um milagre. E hoje ela acabou de botar assim: meu pai acabou de ter alta. É tão gostoso isso. No mês passado nós oramos pelo bebezinho, o nome do bebezinho, David? Pelo Benício, né? Benício, quantos? 28 dias? 28 dias, quantas cirurgias? 2 cirurgias, abriram o corpo de uma criança de 28 dias, 2 vezes. Os médicos desacreditaram já da vida da criança. Aí ele vai me manda uma foto essa semana, dizendo: pastor, a criança já retirou os aparelhos, a criança está bem. Sabe, é gostoso quando você vê o processo de cuidado de Deus na vida de alguém. O milagre de Deus, ele é intencional e didático. Deus, ele usa circunstâncias como essas na minha vida, na sua vida, para ensinar alguma coisa para você e para ensinar alguma coisa para alguém que anda próximo a você. Então, quando ele ressuscita Lázaro, ele faz isso de forma didática e intencional. Para aqueles que estavam sofrendo naquela hora, Jesus estava sendo consolo. Para aqueles que estavam desacreditados, na hora Jesus estava renovando-lhes a fé. E para aqueles que confiavam, foi o estopim para que eles glorificassem ao Senhor, dizendo: nós sabíamos que Ele estava cuidando de tudo. Sabe, a gente precisa aprender a identificar a necessidade daqueles que estão à sua volta. Deus colocou gente do seu lado para você aprender a olhar quem está contigo. Eu digo isso porque um olhar crítico, feito na sensibilidade do Espírito Santo, vai fazer você observar a necessidade daqueles que caminham com você. A pessoa que está do seu lado tem uma necessidade. Você consegue olhar para a pessoa e entender a necessidade dela? De verdade.
Dá uma olhadinha assim, normalmente é marido e mulher que senta junto, né? Às vezes a gente sabe. Mas a pessoa que está do nosso lado tem uma necessidade. Será que você consegue entender a necessidade dela? Olhar e entender o que esse coração precisa. Eu digo isso porque Deus vai nos dar pessoas para caminhar conosco, tanto no trabalho quanto na igreja, em casa. E essas pessoas precisam estar cercadas de cuidado da parte de Deus. E quem Deus vai usar para cuidar dessa pessoa? Quem Deus vai usar para cuidar da pessoa que está do seu lado? A responsabilidade é sua também. O problema é que às vezes eu e você nós fugimos dessa responsabilidade. O problema é que eu e você, a gente está tão egoísta, fechado nas nossas vontades, que a gente esquece de olhar para o lado. A gente esquece de olhar para quem está conosco. Um amigo no trabalho, o Josué estava falando agora há pouco comigo, né? Ele falou, poxa pastor, estava na rua e Deus me mostrou uma pessoa que está morando na rua, que estava precisando de cuidado. Eu te pergunto, o que o Josué tem a ver com um morador de rua? Compaixão. É algo que Deus tem colocado no coração desse homem. Já não é o primeiro, já não é o segundo e nem o terceiro. Deus tem colocado no coração dele compaixão por esse tipo de gente. Gente que está lá abandonada, à mercê. E às vezes eu e você nós passamos e olhamos torto, olhamos de lado, seguimos o nosso caminho, não temos a noção da necessidade de quem está conosco. Um olhar crítico faz toda a diferença. E quando eu digo de um olhar crítico, não é um olhar para criticar a pessoa, mas é um olhar de empatia. Nós falamos uma vez numa classe de coordenação sobre empatia, e nós entendemos que empatia é eu poder olhar para você e entender qual é a sua necessidade, entender qual é a tua causa, entender o que você está precisando. Nem sempre eu consigo suprir a tua necessidade, mas eu consigo orar por você. Nem sempre eu consigo ouvir a tua história por completo, mas eu consigo te dar um abraço. A gente pode fazer alguma coisa. Diz para quem está do seu lado, você sempre pode fazer alguma coisa. Mas de repente você está me ouvindo e você está dizendo assim, ó, talvez você esteja ouvindo e dizendo, mas o necessitado sou eu. Como posso completar ou ajudar alguém na minha real condição? Talvez você entrou aqui hoje dizendo, pastor, como é que eu vou ajudar alguém se é eu que tenho necessidade? Se sou eu que estou precisando dessa necessidade, se sou eu que estou precisando dessa oração, se sou eu que estou precisando desse cuidado, cara, você precisa parar de se comportar como alguém que acha que é o único que precisa de ajuda. Tem gente que acha que é o único que precisa da atenção. Já conheceu gente assim? Tem dia que você está chorando, está sofrendo, está carente, está mal, mas a pessoa está do seu lado falando, não se preocupe comigo, não olha para mim, não sabe o que eu estou vivendo, não sabe o que eu estou sofrendo. Sabe, esse tipo de gente é egoísta. Acha que só ela precisa de ajuda. Essa pessoa, ela começa a ver que só ela merece atenção. E ela não consegue colocar a causa dela de lado, para entender a dor de quem está perto. Ah, mas essa dor é frescura. Não, não é frescura. Se é dor, não é frescura. Se é sofrimento, não é frescura. A gente precisa ser empático com essa pessoa. Se você hoje está nessa condição, você está dizendo, pastor, não tenho condição de ajudar ninguém. Porque eu ainda estou engatinhando, pastor. Sabe, eu sou tão novo na fé, eu não tenho força para levantar, eu estou engatinhando, né? Eu estou só começando. Repete comigo, se você está engatinhando, você consegue ensinar quem está rastejando. Consegue ou não consegue? Porque rastejar você não rasteja mais. Você aprendeu a engatinhar. Agora, daqui a pouco você vai estar de pé andando, amém? E quem está andando tem condição de dizer para quem está engatinhando, esse aqui é o teu próximo nível. E depois que você estiver andando, qual é o teu próximo nível? Você vai estar correndo, mas você não vai estar correndo para se distanciar. Você vai estar dizendo para quem está andando, você pode ir mais rápido. A gente sempre tem condição de fazer alguma coisa por quem está perto da gente. Sabe, se eu digo isso para você, porque a gente precisa aprender a olhar e identificar quem é que está com a gente.
Quem é que está ao nosso lado? Qual a necessidade das pessoas que estão conosco? E apesar de olhar para tudo isso, uma outra dica que eu vou te dar: aprenda a receber o necessitado. Certamente na cena de Lázaro saindo do sepulcro não deve ter sido agradável, como as pessoas imaginam. Um morto de 4 dias, cujo corpo ainda fedia e ainda estava envolto de trapos de morte. E certamente nesses trapos tinham manchas ainda da decomposição. E eu tenho certeza que aquela cena não era agradável. Aos olhos de Marta, elas queriam amar. Aos olhos de Marta e Maria, elas queriam amar a Lázaro. E elas não estavam focadas na sujeira, mas no que estava por trás da sujeira. A gente pensa que é só um paninho, mas não era só um paninho, eles eram enfaixados mesmos, né? E eu fico imaginando a cor e o cheiro. Quando Lázaro aparece, eu não sei você, o que você faria se fosse teu irmão, se fosse teu pai, se fosse teu amigo, que tivesse ali envolto nesses trapos. Apesar do fedor, você olharia para o trapo ou para a pessoa? Depende do grau de intimidade que você tem com aquela pessoa que acabou de ser ressuscitada. Marta e Maria, elas olhavam além da sujeira, elas olhavam além dos trapos, elas olhavam além da imundície. A gente precisa aprender, né, a olhar para quem está chegando perto da gente. Você precisa aprender a olhar além daquilo que cobre a pessoa, além daquilo que fede na pessoa, além daquilo que envergonha a pessoa. O seu desafio não é observar a morte aparente, mas a vida que grita por trás da podridão. O meu desafio, o seu desafio, não é olhar o lixo, mas é o tesouro que está escondido no meio daquele lixo. Sabe, o nosso desafio não é olhar e acusar o que as pessoas estão fazendo hoje, mas é poder olhar para elas e entender qual é o plano que Deus tem na vida delas, depois de limpos os trapos, depois de limpo a sujeira. O ser humano, ele é muito acostumado a fazer um pré-julgamento acerca das pessoas, pelo jeito que elas se vestem, que elas falam, os lugares que elas frequentam, e é natural. Só que a pessoa estava nessa vida. Você acabou de ver o Wellington aqui falando, eu fumava, mas hoje eu não fumo mais. E não é o primeiro testemunho de gente que chegou aqui desse jeito. Às vezes a gente vai ver pessoas que estão chegando na igreja, primeiro dia de conversão, todo empolgado no altar. No segundo dia, alguém vê a pessoa fazendo alguma coisa de errado, já exclui da igreja, exclui do convívio, aponta, acusa, fala mal, e ao invés de ajudar a tirar os trapos, empurra de volta para o túmulo, fecha a pedra na frente e fala: agora morre lá dentro, miserável, você não deu valor à vida que Deus te deu. A gente já viu muita gente fazendo isso. A gente já viu muita gente acusando os outros por causa disso. Sabe, o desafio não é observar a morte, mas a vida que grita por trás da podridão. Será que tem gente que você está orando hoje, que você olha e fala assim: cara, a vida desse cara está terrível, está podre ainda, mas eu creio que Deus vai restaurar? Você tem orado por gente assim? Ou você desistiu de orar por essas pessoas? Ou você tem olhado e falado assim: já, sabe, já foi, já aconteceu, já não tem nada a ver, tudo que eu tinha que fazer eu já fiz. Sabe, se você aceitou o chamado, escuta e presta muita atenção nisso. Isso para quem está do seu lado, essa é para você. Eu vou ler devagar, para você depois absorver. Se você aceitou o chamado de ser bênção na vida de alguém, e começar a selecionar os limpos de alma para cuidar, possivelmente você não é alguém que aceitou o desafio e nem foi vocacionado para a missão. Vou explicar. Se você diz: Senhor, usa a minha vida para abençoar pessoas, e você começa a selecionar quem você quer abençoar, certamente você não foi chamado nem foi vocacionado para isso. Porque Deus não te chamou para selecionar.
Deus te chamou para cuidar do próximo. E o próximo você não sabe como ele vai aparecer para você. É muito fácil cuidar de gente limpinha. É muito fácil cuidar de criança, bebê cheiroso. É muito fácil cuidar de neófito, gente que nasceu agora, não tem vício nenhum na igreja. Gente, isso é fácil demais. Ué, que alegria que é. Agora imagine cuidar de um defunto que estava morto há 4 dias, está todo fedido, aquelas faixas cheias de pus, fedendo, você tem que tirar uma por uma, dar banho no morto, cuidar do morto e ensinar ele aí. Ah, pastor, mas eu tenho nojo. Pode ser que um dia o Senhor tenha nojo de você também, porque não amou quem Ele ressuscitou. Sabe, aprenda a deixar ir. Eu estou fazendo a mensagem corrida porque eu tenho certeza que você está entendendo a mensagem. Então, estou entendendo a mensagem de hoje? Está sendo bênção na sua vida? Sabe, a gente precisa aprender a deixar ir também. Porque às vezes a gente chega, pega a pessoa tão quebradinha, tão ruinzinha. Alguém aqui já gastou muito tempo com alguém para levantar? Além daquilo que devia? Eu já tive algumas posições na minha vida de colocar pessoas em lugares que eu não deveria colocar, de exercer cuidados que eu não deveria exercer, de agir de um jeito que eu não deveria agir. Eu te confesso, eu aprendi. De verdade eu aprendi. Deus, Ele tem me ensinado ao longo da caminhada isso. Por que você vai entender agora nesse texto? A gente precisa aprender a deixar ir. Sabe, muitos não gostam da partida. Se a gente pudesse, a gente teria um cantinho que colocaria todo mundo que a gente gosta na mesma mesa. Faria ou não faria? Dá vontade de fazer um cercadinho, nem botar todo mundo que você ama naquele mesmo lugar e falar assim: não vai ninguém embora, não vai ninguém para casa, vamos ficar aqui, né? A gente não precisa, ninguém precisa ir embora. Dá vontade de fazer isso. Imagine uma igreja com todo mundo que você conviveu, se deu bem, que você aprendeu, que você cresceu. Imagine só todo mundo no mesmo lugar. Ia ou não ia ser bom? Não ia ser bom não. Porque você não ia conseguir dar a atenção necessária para a pessoa necessitada naquele tempo. Você ia querer ficar preso num tempo da sua vida, por não deixar algumas pessoas irem. Sabe, de fato algumas pessoas elas vão estar para sempre com a gente. Ontem fiz um desafio, gente. O Henrique está cuidando de mim na academia, né? Eu falei: ó, de noite você vai me ensinar a malhar, quero ficar forte igual a ele. Aí ele teve o privilégio, falando isso, o Juan veio? O Juan não veio não, falei que ia zoar ele, deve estar em casa assistindo. Juan, o esposo da Manu, falei: já viu o cara malhando igual um modelo? Ele é bonitão, né? Aí tá lá assim, ó. Aí eu falei: seu Henrique, o cara tá achando que tá no Big Brother. Tá achando, eu faço cara feia, cara, pra fazer força. E ele malhando de cara bonito. Mas vamos lá. Aí a gente conversando ontem lá, e ele me apresentou um amigo de infância dele, dizendo: esse é meu amigo de infância, cara. O cara velho igual a ele, já assim, amigo de infância. Eu falei: cara, é gostoso quando a gente consegue ainda ter relacionamento com amigos de infância. Alguém tem ainda? Pô, gente, isso é bom demais. Isso mostra que a amizade valeu a pena lá atrás. Não é verdade? Existem pessoas que vão fazer parte da sua amizade o resto da sua vida. Tem gente que vai morar do lado a vida. Alguém mora do lado do amigo de infância ainda? Tem gente ainda assim? Tem gente que vai morar do lado do amigo de infância, vai crescer, os filhos de repente namoram um dia, casam, não sei. Mas a gente percebe que existem relacionamentos assim, que vão ser duradouros, que vão ser para sempre, vão ser para a vida toda. Algumas pessoas serão assim, porém outras nós precisamos aprender a deixar ir. Tem gente que já está passando do tempo na sua vida. Que isso, pastor? Tem gente que já está passando do tempo do seu lado. E você vai entender do que eu estou falando. Sabe, se Lázaro não fosse enviado, o que aconteceria? Eles iam ficar ali conversando acerca do período que ele estava morto. Como que Lázaro ia testemunhar para outras pessoas
de como Jesus ressuscitou e como a igreja cuidou dele. Lázaro precisava ir para o milagre ser glorificado na vida dele. Sabe, às vezes a gente quer manter pessoas à nossa volta, mas quando você quer manter gente o tempo todo à sua volta, você pode estar anulando o futuro de alguém. Isso acontece muito quando um filho casa. Que isso? A mãe, meu filho vai morar na casa em cima da minha casa porque eu vou ficar com saudade dele. Deixa seu filho ser homem, cara. Deixa de ser boba, você está anulando, você está castrando o teu filho. Deixa ele conhecer, deixa ele quebrar a cara também, deixa ele se fortalecer. Não aconteceu contigo? Permita que a pessoa viva, permita que a pessoa cresça, desenvolva, permita que a pessoa prospere. Ah, não é meu discípulo, ele vai estar o tempo todo do meu lado, eu vou discipular ele até o fim. O cara está com 70 anos discipulando o cara ali e nunca liberou o discípulo para ser mestre. Vamos continuar. Sabe, às vezes não querer liberar alguém é matar o futuro do outro, é anular o futuro do outro. A gente precisa saber que existem companheiros de caminhada que são transitórios e companheiros de propósito que são eternos. Repete comigo assim: tem gente que vai caminhar por um tempo, existem outros que vão seguir uma vida inteira. Sabe, quando a gente escolhe pessoas para estar conosco só pela alegria da comunhão, certamente a tua missão entrou em decadência. Como assim, pastor? Eu fui numa célula que iniciou lá na Japuíba, agora a célula da Sabrina do Moca, é Manassés, né? Oi? Damasco, cadê? Cara, já começou gigante. Linda célula. Agora pensa só, qual é o foco de toda célula? Peraí, estou falando com uma igreja em célula. Qual é o foco de toda célula? Uma célula que não multiplica é uma célula que está doente. Que isso, pastor? É uma célula que não entendeu a visão. É uma célula que não entendeu o que é discipulado. É uma célula que não quer deixar ninguém ir. É uma célula que pegou Lázaro, botou ele de volta assim dentro do túmulo, falou: daqui você não sai, daqui você não vai, daqui você não sai. Lázaro está louco para querer anunciar para outra pessoa e a gente está cercando. O foco do discipulado é trazer, limpar e enviar com alegria. Quando a gente começa ainda a olhar para a nossa caminhada e querer estar na célula só pela alegria da comunhão, a gente não entendeu a missão. Você está em decadência, você está em ruína, você está em fracasso. O foco da sua célula é multiplicação. Ah, pastor, mas a gente não quer multiplicar. Quando alguém falar isso aí, você olha no olho da coisa, a pessoa fala: está amarrado em nome de Jesus, para trás de mim, Satanás. Porque o foco da missão é multiplicação, é deixar ir. Nós temos uma cidade inteira para alcançar. Posso ouvir um amém? E se a sua célula não multiplica, a sua célula está fora da missão. Ah, pastor, mas o que está acontecendo? Fica tranquilo que existem tempos de multiplicação. Algumas células não estão no tempo de multiplicar, elas estão no tempo de cuidar. E toda célula cuidada, viva, ela cresce. Amém? Cuida da sua célula, mantenha ela viva, que ela vai crescer e ela vai multiplicar. Agora, pensa comigo. Se você impede as pessoas de irem, como que o próximo vai chegar, se aquele que chegou há mais de um ano não quer ir? Já pensou sobre isso? Tem gente que está ajudando alguém a vida inteira. Ah não, pastor, Deus me colocou para ajudar essa pessoa. Querido, você não é muleta. Você não é muleta. Pastor, por que você está falando isso? Ser muito sincero para você, eu queria ter na minha casa alguém que fizesse comida, arrumasse a casa, cuidasse das coisas de graça todos os dias para mim, para que eu e minha esposa pudéssemos ir para a praia passear. Que isso? Ué? Quando você está com alguém e a pessoa vive em função, você vive em função da pessoa para tudo, você está dando para ela uma mordomia para ela viver a vida que ela quer viver.
Existe o tempo de tirar as ataduras. E existe o tempo de dizer: Lázaro, vai lá. Diz para quem está do seu lado: é hora de você mandar Lázaro embora. Estão conseguindo me entender? Às vezes alguns líderes chegam para mim e falam: pastor, até quanto tempo eu tenho que ajudar alguém? Eu falei: até que não tenha mais ataduras. Até que ela consiga caminhar. A gente não precisa fazer dependentes. A gente precisa fazer pessoas em potencial, dispostas a cumprir um chamado. Repete comigo: desatar e deixar ir. Quando eu falei acerca do próximo, a tua missão é cuidar do próximo. É ou não é verdade? Quem... Não vou perguntar não. Vou perguntar, mas você não se acusa não. Você só pensa aí. Quem aqui cuidou esse ano, limpou, enviou, ganhou para Jesus pelo menos uma pessoa? Pelo menos uma. Ah, pastor, eu não fiz. Se você não fez talvez por dois motivos. Primeiro, porque você foi relaxado com a missão que o Senhor te confiou. Segundo, porque você não mandou Lázaro ir, que você está cuidando da mesma pessoa tem 2, 3 anos, essa pessoa não sai do lugar e está roubando o lugar de outra pessoa chegar. Você consegue entender pessoas que estão se aproveitando de você? Que isso, pastor? Eu vim aqui hoje... eu estou sendo muito sincero para você. Há uma missão gloriosa sobre a tua vida, há uma missão importante sobre a sua vida. Não estou falando para você abandonar pessoas, eu estou falando para você enviar pessoas. É diferente. Você vai abandonar quem não tem condição de caminhar, isso é pecado. Agora você vai enviar quem já não tem mais ataduras. Você vai enviar quem já entendeu que foi ressuscitado, quem já entendeu que foi salvo, quem já entendeu que Deus te chamou, que Deus chamou ela para algo novo. Eu vou falar um pouquinho aqui embaixo. Olha, após desatar os embaraços de alguém que acabou de ser ressuscitado, você precisa deixá-lo ir para viver o testemunho do milagre. Um dos motivos que muitos têm para não deixar ir é porque gosta de tornar o outro dependente do seu cuidado. E às vezes o problema não está nem no outro que não quer ir, o problema está em você. Você não está liberado para liderar ainda, ou você não está liberado ainda para avançar. Você não está liberado ainda para isso e isso. Parece que você é o dono da outra pessoa. Eu tenho dito para os meus discípulos, para os meus líderes: você não é dono de ninguém, você é um cuidador. As ovelhas o Senhor me confiou, eu compartilhei contigo para você me ajudar a levantar. Mas o que eu já vi de gente podando o outro, gente, isso é pecado, isso é errado. Sabe, Deus não chamou você para tornar o outro dependente. E como que o outro se torna dependente de você? Vamos lá. Já viu aquela pessoa que você começou a limpar os trapos, começou a tirar as ataduras, que liga para você todo dia dizendo: ora por mim? Qual foi a vez que você fez essa pessoa orar? Pensa comigo. Porque você orar é uma bênção, mas ensinar a pessoa a orar é a função tua. Orar pelo seu filho é uma bênção. Agora, deixar o seu filho orar é discipulado. Está conseguindo entender o que Deus está falando com você essa noite? Amém? Essa palavra está falando muito comigo nos últimos dias, porque não dá para você avançar na missão preso a situações que você mesmo está se assegurando. Eu já tive pessoas que acompanharam a minha jornada, que só se aproximavam de mim para reclamar. E eu ouvia. Eu ainda escuto. Mas tinha gente que se chegava todo dia para contar a mesma coisa, a mesma derrota, a mesma porcaria, e a pessoa não tomava uma atitude para mudar. Aí eu comecei a perguntar. Aprenda a fazer perguntas para a pessoa que está contigo. Ah, pastor, lá em casa está muito ruim, sabe, o meu esposo, ele não está falando comigo direito. E pergunta: mas você está orando pela vida dele? Eu não. Eu falei: então quando você começar a orar por ele, você volta para a gente começar a conversar. Que é isso? A pessoa precisa aprender a assumir responsabilidades. Sabe, quando você começa a tornar o outro dependente de você, a gente começa a ter seguidores.
Eu conversava com um amigo ontem à noite, falando acerca de algo muito interessante chamado sabedoria. Todo mundo busca sabedoria, busca ou não busca? Todo mundo, gente, a leitura, o estudo, a gente busca por sabedoria, porque sabedoria é bom. Agora o problema é qual a fonte que a gente está buscando sabedoria, porque a fonte que você está buscando sabedoria, ou ela te aprisiona, ou ela te liberta. Como assim, pastor? Ele está fazendo um curso, e ele se especializou numa área. Eu falei, vem cá, você demorou quanto tempo se formar? Pastor, demorei uns 3 anos para me formar nessa área. Eu falei, mas como que você fez? Não, eu peguei alguns cursos na internet, mas eu falei, você fez um curso de 3 anos? Eu falei, não, fiz vários. Tá, do mesmo curso? Do mesmo curso. Aí ele me diz então o seguinte, dos cursos que você comprou, quantos cursos te aprisionavam nele? Para você comprar o próximo, para comprar o próximo, para comprar o próximo, para comprar o próximo, para comprar o próximo. E quantos você pegou, entendeu e o curso te libertou? Ele, os 2 últimos. Eu falei, porque você buscou sabedoria num lugar onde as pessoas queriam prender você. Eu já vi muita igreja que ao invés de apresentar um evangelho que liberta, sempre te entregou um evangelho que te oprime. Um evangelho que faz você se tornar cativo da palavra. E ai daquele que tocar no ungido do Senhor. E ai daquele que se levantar. Eu não estou falando de rebelião, não. Mas eu estou falando que às vezes um evangelho opressor que tornava você preso de dogmas que nem na Bíblia estavam. A sabedoria ou ela te liberta ou ela te aprisiona. Agora, quando eu tenho uma pessoa para mim, só para mim, eu cuido, não escuta ninguém não, escuta só a mim. Não escuta o pastor não, escuta só a mim. Eu estou tornando a pessoa não um discípulo, mas um dependente meu. Você não foi feito para fazer dependentes. Eu vou explicar de uma outra forma. Quantos são pais aqui? De crianças até 15 anos. Você precisa ensinar o teu filho a ser filho? Ele já é filho. Você precisa ensinar o seu filho a ser um homem, como você é. Aí eu te pergunto, você vai precisar ensinar o seu discípulo a ser ovelha? Ela já é ovelha. Ela precisa, a célula não é lugar de fazer ovelha, é lugar de levantar líder. Pastor, não estou entendendo. Sim. Às vezes a gente olha a célula e está falando, a minha célula é um aprisco de ovelhas, é tudo meu, não vai multiplicar, não vai para lugar nenhum, não vou levantar outro líder, é tudo no meu cuidado, porque só eu sei fazer, só está amarrado em nome de Jesus. A célula não é lugar de você dominar pessoas, mas é um lugar de você fazer pessoas melhores do que você. Pessoas que entenderam a missão além de você, de levantar pessoas além de você. Sabe, aprenda uma coisa, repete comigo, quem ressuscita é Jesus. Quem tira os trapos sou eu. Conseguiu entender qual é a tua missão de igreja? A conversão ela é sempre feita pelo Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Agora quem é que cuida do convertido? A igreja. É você. Gente, quem se converteu está do seu lado olhando para você e fala, cara, eu levantei a mão para Jesus ontem, como é que é ser crente? Posta assim no Instagram falando mal dos outros. Toma vergonha na tua cara. Não, eu vim agora para a igreja, e aí como é que é na igreja? Ó, cuidado que a igreja é lugar de fofoqueiro. Eu sou o primeiro. Gente, quem se converteu vai olhar para você e vai falar, e aí qual o próximo passo? Quem se converteu, chegou agora na igreja, vai olhar para você e fala assim, vem cá, eu tenho uma dificuldade para perdoar. Você já aprendeu, não já? Você tem 5 meses de igreja, como é que é? Aí você fala, não aprendi ainda não. Peraí. A gente está olhando hoje para uma igreja que precisa ser madura. Nós não estamos brincando de igreja, posso ouvir um amém? A gente entendeu que quem ressuscita é Jesus, mas quem tira o trapo é a gente. O problema é que às vezes a gente vê gente cheia de trapo, querendo tirar o trapo do outro. Um morto que nem foi, que nem saiu da tumba ainda, querendo ressuscitar o outro. A gente tem que olhar para a gente e entender o que está fedendo em nós. A gente tem que olhar para a gente e entender o que está aprisionando a nossa vida. Sabe, a gente tem que aprender a desatar e deixar ir. Estou calmo, tá? Por último,
Lázaro, diz para quem está do seu lado, fala assim: Lázaro, você precisa seguir o seu caminho. Você está preso a quem? Agora eu estou falando contigo. Você está preso a quem? Em quem você ainda está escorando para viver, para falar que você não está vivendo o que deveria viver? Você já acha que já não está na hora de você poder fazer alguma coisa que realmente tenha sentido, tenha valor? Você está preso a quem? Às vezes a gente olha as pessoas que já foram ressuscitadas, que já foram limpas e que devem ir catando seus trapos no chão, dizendo: esse aqui era o trapo que eu tinha. Essa aqui era a minha mágoa. Eu era assim. Eu cheirava mal. Gente, isso causa vergonha. Eu preciso olhar e entender que eu já não vivo mais aquela vida de trapo. Jesus me resgatou da morte. Jesus ressuscitou você da morte. Aquilo já não faz mais parte do seu corpo. Você precisa seguir o seu caminho, Lázaro. A gente vê muita gente querendo se agarrar para um passado porque não quer cumprir uma missão. A gente está vendo um monte de gente arrumando desculpas para não fazer o que deve ser feito. Você não está mais morto. Você não está mais dependente da morte. O interessante é que essa pessoa vai sempre querer arrumar um bobo para querer fazer ela cheirar a imundície do passado dela. Vai chegar para você: olha o que fizeram comigo. Aí o Rogério fala: tiraram seus trapos. Mas ainda está fedendo. Não, não é teu mais. Mas aqui você está vendo. Aí por que você não vai testemunhar que você não está, que você já ressuscitou? A pessoa: você não tem consideração por mim. Está vendo? Não cuida de mim, está falando mal de mim, não quis nem me ouvir. Olha quem eu era, olha o que eu fiz, olha o que eu fui. Tem pena de mim. Você já não está vivo? Já não ressuscitou? Mas o teu passado já acabou. Segue o seu caminho. Você não dá importância para mim, não. Está vendo? Ninguém se preocupa, a igreja não se preocupa comigo. Sabe, ninguém liga, ninguém ora. Espera aí, Lázaro, você vai ficar remoendo um passado ainda, de uma vergonha na tua cara. Você estava morto, Ele te chamou das trevas para a luz, mudou a tua história, e você vai ficar de casa em casa querendo que alguém cheire os trapos do seu passado? Para de se assentar com mesa de quem não quer andar mais. Para de acolher pessoas que não querem seguir um caminho. Elas querem uma muleta, na realidade elas precisam conhecer o joelho dobrado de arrependimento e falar: Senhor, me perdoa, porque o Senhor ressuscitou a minha vida e eu não tenho glorificado ao Senhor por aquilo que o Senhor fez. Eu sou um ingrato, eu tenho tentado paralisar a igreja porque o meu coração se tornou ingrato. Aprenda a liberar pessoas que não querem caminhar no reino de Deus. Que isso? Vai chegar a hora delas. Não dá, diz para quem está do seu lado: não dá para você empurrar ninguém para o céu. Não dá. A gente precisa ter convicção de que a gente precisa tomar uma decisão na nossa vida, de verdade. Sabe, aprenda uma coisa: a morte já foi vencida, e o tempo que você está vivendo agora é de vida. Posso ouvir um amém? Quem lembra como você estava quando Jesus te tirou da morte? É a mesma condição de hoje? É a mesma condição de hoje? Aonde é que estão os trapos da vergonha que te envolvia? Você guardou?
Essa roupa que você usa faz parte do trapo que você era? Deus já te deu vestes novas, posso ouvir glória a Deus? Então o tempo já é outro, comece a viver como se estivesse num novo tempo. Pensa comigo, para de procurar viver meios como se nunca tivesse escutado a voz da ressurreição. Para de viver como se nunca tivesse escutado Jesus te chamar de volta para o altar. Diz para quem está do seu lado, passa para o próximo nível. Pergunta para ela, você ainda tem trapo para tirar? Quem não tem, diga glória a Deus. Opa, vou ter que pregar de novo. Sério, eu estou falando sério. Eu estou assustado. Os trapos da minha imundície já foram arrancados. Já não faz parte da minha vida mais. Agora, se você ainda continua colecionando esses trapos, você precisa hoje abandonar eles. A tua vida é uma porcaria. O teu Deus te abandona. Ele te negou o céu. Ele ignorou o perdão para você. Eu estou sendo muito sincero com você essa noite. Eu acho que é hora da igreja se levantar em maturidade e entender qual é a missão dela na terra. Eu acho que é hora da igreja poder se levantar com maturidade e entender que a velha vida já não me pertence mais. Eu já não sou quem eu era, eu estava morto, mas Ele me resgatou do império das trevas e me transportou para o reino do seu Filho amado. E andar como quem foi ressuscitado por Ele. Eu fico imaginando Lázaro andando na rua. As pessoas comentando, não era ele que estava morto? Aí, eu estava. Mas não era ele que estava no sepulcro? Era, não mais. Mas não era ele que estava nas drogas? Até pouco tempo, não mais. Não era ele que fumava? Era, não mais. Não era ele que era um adúltero, safado, sem vergonha? Era, agora ele honra a casa, honra a mulher, honra a família. Não era aquele que era desonesto? Era, mas agora ele aprendeu a honrar. Não era aquele fofoqueiro? Sim, mas ele se arrependeu e aprendeu a falar a verdade. Eu estou falando de gente que não tem que carregar mais trapo. E murmuração também é trapo. Para de murmurar. Você tem muito mais motivo para agradecer, gente. Hoje é Thanksgiving, né? Dia Mundial de Ação de Graça, sabia disso? Não sabia não, pastor. É um dia que o mundo decide parar para agradecer. Eu te pergunto hoje, você mais agradeceu ou murmurou? Jesus, o bife estava duro. Perdoa, Senhor. A gente tem tanta coisa para agradecer, gente. Mas a gente fica preso a trapos de agonia que não fazem mais parte da nossa vida. A gente fica preso a momentos que estão impedindo a gente de ir. Já tiraram os trapos do seu pé e você está amarrando porque você não quer caminhar. Deus já queria que você estivesse lá na frente, mas você está segurando coisas que não faz parte da sua vida mais. Deus queria que você já estivesse voando.